Boa noite, queridos. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo em Marcos, capítulo 5. Vamos ler do versículo 1 ao 20. Eu quero falar sobre a aliança na vida do gadareno. Diz assim a palavra do Senhor. Marcos, capítulo 1, versículo 1 em diante diz: E chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar, e andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou, e clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes, porque ele dizia: Sai desse homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é meu nome, porque somos muitos. Rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Amém, amados? Essa é a história do endemoniado gadareno, esse homem que era conhecido em uma comunidade, uma cidadezinha chamada Gadara. E esse homem, ele era altamente temido, porque ele era possesso, ele não tinha mais a consciência de si mesmo, mas vivia dominado por demônios. E dizem os historiadores que aquele lugar, as pessoas viviam de portas fechadas. Existia um caminho que dava direto ao cemitério, e nesse caminho ninguém cruzava mais, não estavam mais nem querendo levar gente para esse cemitério, porque esse endemoniado, ele atormentava toda a cidade. Ele era conhecido como o endemoniado gadareno. Amém? Existe nesse texto aqui, a primeira lição assim que a gente tira de uma forma geral aqui, é que todos os problemas que nós atravessamos, nem sempre têm origem humana, né? São de origem humana.
No caso desse homem aqui, era um problema totalmente de origem espiritual. Totalmente. Existem problemas que são de origem espiritual. Não há remédio, não há médico, não há psicólogo, não há psiquiatra, não há especialista. Ninguém no mundo pode resolver, a não ser Deus. Amém, amados? Problemas espirituais, eles só resolvem-se espiritualmente. Então, nem todos os problemas são de origem humana, né? Isso é uma visão geral que eu tenho desse texto. Mas analisando esse texto aqui, para compartilhar com vocês, eu vejo aqui, irmãos, que esse texto, ele mostra uma aliança em 3 óticas. A aliança, esse homem de Gadara, representa o ser humano. E olhando para esse texto aqui, eu vejo a aliança em 3 óticas, que nós podemos nos envolver nessas alianças. Qual é a primeira ótica que eu observo aqui? É a aliança de Satanás com o homem. Quando Satanás tem uma aliança com o homem, e muita gente tem aliança com Satanás. E nessa aliança com Satanás, nós observamos por esse texto que nós vemos aqui, que o que Satanás faz na vida desse homem. O que Satanás faz por esse homem? Nós vemos aqui que Satanás destruiu a vida deste homem. A Bíblia diz em João 10:10 que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então, onde ele tiver lugar para entrar, onde ele entra, ele causa danos terríveis. E ele destruiu a vida deste homem. Satanás destruiu a família desse homem. Esse homem, ele não vivia mais em casa. Ele não vivia mais com sua família. Diz o texto que ele andava pelos sepulcros. E sepulcro, irmãos, é caminho de morte. Sepulcro é caminho de morte. Esse homem anda sem direção, ele caminha sem direção, ele não tem destino, ele não tem consciência, ele não sabe para onde vai, ele não sabe de onde vem, ele não sabe mais nada da sua vida, porque Satanás destruiu a vida dele. Ele não tinha mais a sua família. Porque o objetivo do diabo é acabar com a família. Acabando com a família, ele destrói a sociedade. Acabando com a família, ele acaba com a igreja. Amém, queridos? Satanás destruiu os relacionamentos sociais deste homem. Esse homem já não tinha mais amigos. Ele vivia solitário, correndo para um lado e para o outro. Sua condição de endemoniado era tão grave, irmãos, que ele não era mais aceito no segmento daquela sociedade. Todos temiam ele, porque ele não sabia mais nem quem ele era na realidade. Com isso, ele se tornou um homem solitário, sem ter vida social. Sua única companhia eram os demônios que estavam nele e que dominavam ele. Satanás destruiu a saúde desse homem, a saúde física e a saúde mental. O texto que nós lemos diz que esse homem se autoflagelava. Ele se cortava, ele feria-se com pedras. Ele queria machucar pessoas, ele tinha uma força extraordinária, né? Possesso de demônios. A Bíblia diz aqui que ninguém podia subjugá-lo, ninguém podia prendê-lo, ninguém podia fazer nada com ele. Prendiam com correntes, ele quebrava todas, esmigalhava as correntes. O texto que nós lemos diz isso, irmãos. Esse homem, ele não tinha mais pudor, ele não andava nem vestido. A Bíblia diz aqui que ele andava nu, correndo pelos montes, de dia e de noite. E quando viam esse homem, se apavoravam, porque esse homem era completamente endemoniado. Amém, amados? Esse homem, ele estava numa aliança com Satanás. Satanás faz tudo isso e muito mais na vida
de um homem que está sendo dominado por ele. Esse homem, irmãos, ele não tinha mais paz. Ele não tinha paz. Ele estava andando sempre de dia e de noite. E nós lemos aqui que ele clamava pelos montes e nos sepulcros. Alguns estudiosos dizem que ele se alimentava de defuntos. Você já pensou, irmãos, que situação? Esse homem, ele já estava numa condição, já não estava mais numa condição humana. Ele não tinha mais paz. Ele não tinha mais nada. Porque esse homem estava sendo dominado por uma legião. Ele estava possesso. E um demônio, irmãos, uma legião representa 6.000 entidades. Sabe quem alguns pastores aqui têm experiência em expulsar demônios. Você expulsa demônio e vai expulsando, e a pessoa vai resistindo, e daqui a está saindo vários demônios ali. Pessoas possessas por legiões. A minha mãe se converteu num culto como esse, na época, no final do culto de sexta-feira, a gente ungia as pessoas, e quando eu ungia minha mãe caiu possessa. E ela falou exatamente a frase. Minha mãe mexia com magia negra, com coisa pesada, e ela veio nesse culto, e nesse culto ela foi completamente liberta. E ela ficou possessa. Eu nunca vi alguém demoniado no nível que ela ficou, parecia um touro brabo. E eu perguntei qual é o teu nome, e ele disse a mesma coisa que esse demoniado aqui falou. Legião é meu nome, somos muitos. Mas minha mãe ficou completamente curada, como esse homem aqui também ficou. Amém, amados? Então, esse homem, ele estava com tanto demônio na vida dele, que quando eles saíram, eles tomaram posse de 2.000 porcos. Não sei se você percebeu isso na leitura. Mas 2.000 porcos. Mas resumindo, irmãos, aqui, a aliança do diabo, de Satanás com o homem, Eu faço uma pergunta para você nessa noite. Qual é o valor de uma vida para Satanás? Quanto vale uma vida para Satanás? Eu vou lhe responder. Uma vida para Satanás não vale nada. Diga nada. Não vale nada. Absolutamente nada. Porque ele quer destruir. Ele quer subjugar. Ele quer escravizar. Era a situação como esse homem estava aliançado com Satanás. Olhando de uma outra ótica, eu vejo que a aliança pode ter uma aliança do mundo com o homem. Olhando esse texto aqui, irmãos, aí nós percebemos aqui o que a sociedade fez por esse homem. O que aquela comunidade fez por esse homem. Aquela sociedade afastou esse homem do convívio social. Esse homem, quando ele foi arrancado da família, ele foi impedido até de entrar na cidade, vivia pelos montes, pelos sepulcros. Esse homem estava à margem da sociedade. Essa sociedade não queria esse homem, porque esse homem era um problema, porque esse homem, ele não trazia nada de bom para a sociedade. Algumas pessoas vivem à margem da sociedade. Algumas pessoas vivem longe da sociedade, vivem ignoradas pela sociedade. É impressionante quando nós vemos, irmãos, e damos uma olhada assim na vida de Jesus, no tempo em que Jesus vivia, e nós vimos Jesus se aproximando das prostitutas, Jesus se aproximando dos bêbados, Jesus se aproximando dos viciados daquela época, Jesus se aproximando dos pecadores, Jesus se aproximando de pessoas que eram ignoradas pela sociedade.
Porque é uma atitude da sociedade, irmãos, é ignorar, é tirar o homem, quando esse homem não traz nenhum valor para a sociedade, para essa sociedade, esse homem não tem valor. Foi exatamente o que aconteceu. Por isso que essa sociedade acorrentou aquele homem, prendia aquele homem. A prisão era o melhor remédio que eles encontraram para aquele endemoniado, né? Colocaram em correntes, né? Correntes nas suas mãos, nos seus pés, mas mesmo assim ele conseguia se livrar. Essa sociedade, ela era tão complicada, e não é muito diferente da de hoje. Essa sociedade, ela deu mais valor aos porcos do que aquele homem. Você concorda comigo? Ela deu mais valor aos porcos. O texto mostra que quando os donos dos porcos souberam do que aconteceu, né, algumas pessoas se reuniram de Jesus, vai embora daqui, está dando prejuízo. Os porcos valiam mais do que aquele homem. Aquele ser humano tinha menos valor do que porcos. Aí eu te pergunto, quanto é que vale uma vida para a sociedade? Quanto vale uma vida para a nossa sociedade hoje? Vou lhe dizer, o quanto você vale, o quanto eu valho para a sociedade. Nós valemos o valor que nós temos no bolso. Nós valemos o dinheiro que nós temos no bolso. Fora isso, a sociedade simplesmente nos despreza. Não agrega, para eles não agregam. São simplesmente excluídos. Porque esse homem valia menos do que pouco. Não tinha nada, não vale nada. Amém? Mas eu vejo uma outra ótica de aliança também nesse texto. Eu vejo a aliança do homem com Jesus. Diga glória a Deus. A aliança do homem com Jesus. Aí nós vemos o quanto Jesus valorizou aquele homem. O quanto Jesus deu valor àquele homem, irmão. Se você vê o texto anterior, os textos anteriores, você vê Jesus atravessando o mar para ir para Gadara. Jesus, ele monta toda a sua equipe, ele vai, atravessa o mar para ir resolver o problema de um homem numa cidade. Meu irmão, eu acho isso tremendo, porque ele atravessa um trajeto perigoso. Ele enfrenta tempestades se levantam, mas Jesus enfrenta tudo e chega em Gadara, porque ele sabe que tem uma obra grande para realizar, ele sabe que alguém precisa dele, ele sabe que tem um ser humano ali que ninguém deu valor a ele, ele sabe o valor que o diabo está dando para aquele homem, ele sabe o valor que a sociedade está dando para aquele homem, e ele sabe que vai ser solução na vida daquele homem, como ele é solução na nossa vida. Amém, amados? O valor que Jesus dá é outro. Jesus vai a Gadara por causa deste homem. Jesus, ele faz uma grande obra naquele lugar por causa daquele homem. E sem contar que Jesus era judeu. E essa cidade de Gadara, irmãos, era uma cidade gentílica. Cidades gentílicas para os judeus não valem nada, não tem valor de forma alguma, espiritualmente não vale nada e de forma nenhuma vale nada. Eles não perdem tempo de maneira nenhuma, eles desprezam completamente uma cidade gentílica. E Jesus era judeu. E Jesus muda todo o seu itinerário, muda toda a sua agenda por causa daquele endemoniado gadareno. Porque ele sabe que vai fazer uma grande obra na vida daquele homem. E quando Jesus pisa naquele lugar, irmãos, o mundo espiritual é abalado. O mundo espiritual é abalado de tal forma que o endemoniado, eu não sei onde ele estava, mas quando Jesus pisou ali, ele veio de onde ele estava, e ele correu até Jesus, ele se prostrou diante do poder do Filho de Deus.
Isso aqui foi totalmente espiritual. Ele reconheceu a autoridade de Jesus. Os demônios reconheceram isso estando nele. Se eles pedem, deixa-nos entrar nesses porcos, não nos mandem embora desse lugar. E Jesus estava dizendo, sai dele. Sai dele. E eu te pergunto, que valor tem uma vida para Jesus? Qual é o valor que Jesus dá para a tua vida e para a minha vida? Irmão, Jesus, ele deu a sua própria vida por cada um de nós. O próprio Deus, a Bíblia diz que ele amou o mundo de tal maneira, que deu seu único filho, para que todo aquele que nele creia, não pereça, mas tenha vida eterna. Você sabe qual é o valor? A Bíblia revela o valor que Deus dá para o homem. Independente do homem servi-lo ou não, do homem, o homem como homem. A Bíblia diz que o homem, que uma alma, vale mais do que o mundo inteiro. É esse o valor que Deus nos dá. Deus olha para nós e vê que nós valemos mais do que o ouro e a prata do mundo inteiro. Deus olha para um mundo corrompido, para um mundo em pecados, para uma escuridão imensa. A Bíblia diz que Jesus olhou para a terra e viu uma escuridão e não viu uma luz sequer. Mas ele envia o seu filho, seu único filho, para morrer na cruz do Calvário e gerar a vida eterna à disposição do homem que vivia na escuridão. Isso é tremendo. Jesus libertou aquele homem. Os demônios não tiveram forças para oferecer resistência a Jesus, porque sabiam do poder que havia no Filho de Deus. Amém, amados? Jesus devolveu àquele homem a dignidade. Devolveu a dignidade. Olha, no versículo 15, vou ler novamente, só o versículo 15 diz, indo ter com Jesus, os homens da cidade, dos campos, foram avisados, está um rebuliço, os demônios saíram do endemoniado lá, entraram nos porcos, morreu tudo no mar. Aí olha, indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Meu Deus do céu, irmãos, que contraste. Olha como estava o endemoniado que causava o terror na cidade. Ele estava sentado, ele estava em perfeito juízo. Aquele que estava correndo com angústia tremenda, clamando de dia e de noite, agora estava sentado. Aquele que antes andava gritando, nu, agora está vestido. Aquele que tinha comportamentos insanos, agora está em juízo perfeito. Meu irmão, aquele que se mostrava violento e que representava uma ameaça para a paz daquela cidade, para a paz coletiva daquela cidade, agora é uma pessoa dócil, uma pessoa sociável. Aquele que pediu para que Jesus se afastasse dele, porque estava possesso de demônios, agora ele quer seguir Jesus, ele quer ir com Jesus, No versículo 18, ele mostra isso. Quero ler para você aqui, versículo 18, onde ele recebe uma missão de Jesus. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar
em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Então, olha só, irmãos, esse homem, Jesus mandou ele voltar para casa, reconstruir o lar, refazer a sua vida com os seus parentes, falar aos seus parentes o que Deus fez. Irmãos, este homem, ele foi restaurado em todas as áreas da sua vida. Esse homem foi restaurado. Aquilo que o diabo destruiu, aquilo que a sociedade ajudou o diabo a destruir, Jesus chega e restaura completamente a vida daquele homem. Eu acho isso sensacional, porque este é o poder do Evangelho, de nos transformar, de nos mudar, de nos tirar de uma posição desgraçada, para nos colocar numa posição cheios da graça de Deus. Amém? Amém, amados? Quero que você se coloque em pé em nome de Jesus. Que possamos viver, usufruir da aliança com Jesus. Amém?